eu sou do Rio, né? Sempre morei no Rio. E meu pai, na década de 90, ele resolveu abrir uma empresa. Ele saiu de uma empresa estatal e quis investir no turismo. Então ele comprou uma van e ele veio trabalhar em São Paulo. E ele abriu a empresa dele aqui em São Paulo. Ele tentou no Rio de Janeiro, não deu certo. Local mais turístico, Mas por que que não deu certo? Porque no primeiro dia que ele comprou a van, ele foi assaltado. Aí ele falou, opa, não quero morar no Rio de Janeiro mais não. não vai Aí ele falou, rolar. não vai rolar. E aí ele foi para São Paulo, né? Então ele veio sozinho para São Paulo. E 4 anos depois que ele estava aqui, meu irmão veio trabalhar com ele, numa empresa familiar. Eu nunca tive vontade de trabalhar numa empresa familiar, né? A minha empresa foi crescendo, era um grupo, teve investimento de investidores e a gente foi adquirindo empresas em São Paulo, então eu vim para São Paulo trabalhar, para colocar nossa cultura, nosso método de trabalho. E depois de 14 anos trabalhando no ramo de educação, eu fiquei um pouco cansado e eu quis sair. Tirei um período sabático, fui morar fora, fui morar em Nova York. E aí, estava muito bem lá, estava trabalhando, vivendo minha vida e não tinha nem pretensão de voltar. Até que um belo dia meu pai me ligou e falou: Filho, queria que você viesse trabalhar comigo. A gente nunca... Meu pai sempre trabalhou viajando, né? Ele sempre foi motorista, então ele sempre trabalhou viajando no Brasil todo. Ele trabalhava com dragagem de navio, com navio, então ele era motorista. Então eu nunca convivia com meu pai o dia a dia. E hoje eu tenho essa possibilidade de conviver com ele. Ele falou assim: Eu não quero morrer antes de conviver com você, de a gente, sabe? Eu não queria que você viesse aqui trabalhar na empresa. Eu fui resistente, eu não queria muito trabalhar, porque eu acho que, como eu trabalhava numa empresa que tinha muito processo, ir para uma empresa familiar era muito difícil. E ainda mais trabalhar com meu pai e com meu irmão, né? Que estavam no mercado há mais de 20 anos. Só que eu vinha para o Brasil 2, 3 vezes por ano. E aí eu vim, meu irmão me convenceu também, falar, poxa, vem para cá, vem somar com a gente. E aí eu vim para São Paulo, aceitei o desafio no final de 2017. Foi um baita desafio, vou te falar, porque você chegar no modelo de uma empresa familiar, onde meu pai, os funcionários não tinha muito processo, o processo estava na cabeça deles, né? Então eu chegava e perguntava algumas coisas, mas onde que eu encontro isso? Ah, mas você vai encontrar isso nisso. Então para mim era um pouco mais difícil. Fora que a empresa já funcionava há algumas décadas já, Já né? funcionava há algumas décadas. Então tinha tudo isso, que a cultura era completamente diferente de uma cultura minha, que eu ia chegar e eles me deram autonomia, né? E era mais alguém que acabou de voltar dos Estados Unidos, né? Sim, e eles me deram autonomia e falaram assim: olha, você pode fazer o que você quiser. Vou te falar, na primeira semana eu chamei o comercial da empresa, que era padrinho de casamento do meu irmão, mas a gente se relaciona bem, dou bem com ele, e pedi para ele fazer uma apresentação para mim e comecei a cobrar números dele. Quantas visitas você fez, tal, tal. Não demorou 15 dias, ele pediu demissão. Ele estava 10 anos na Não empresa. estava acostumado, Aí né, eu com as falei, gente, eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. Eu falei, eu vou ter que estudar empresa familiar. E aí eu fui atrás, porque eu tive resistência de funcionário, né? Eu quis implementar planilhas e quis implementar alguns processos. A pessoa assim, mas sempre funcionou dessa maneira? Por que que tem que mudar? Né? Então, aí eu falei, poxa, eu preciso entender também o lado dessa outra pessoa. de mudança do nome da empresa para Transgala, para TG Mob. O que motivou essa mudança? Como é que foi esse processo? Na verdade, quando eu cheguei, né, o nome meu pai que deu esse nome, então assim, eu tenho muito orgulho do nome da Transgala. Só que eu achava era o logo dela, a cor era um grená e um cinza. Eu achava muito apagado, né? Eu gosto de cor, então eu achava muito apagado. Eu falava assim, pô, não fica legal. E era um nome grande também. Então, assim, quando você botava em arte, camisa, eu achava bem grande. Então, eu falei, pô, vou dar uma olhada no mercado. Fiz uma análise de mercado em 2019, como que era o impacto do nome Transgala no mercado. O meu pai e o meu irmão, eles tinham uma empresa meio boutique, né? Sempre tiveram uma empresa meio boutique. Então, eles não queriam atender muitos clientes, eles queriam atender poucos clientes com muita qualidade. E quando eu cheguei, meu pai falou assim, eu lembro que meu pai falou assim, ah, filho, vamos ficar só com esses clientes, não precisa, só que eu sou uma pessoa que não consigo trabalhar com só, eu preciso correr atrás e multiplicar, né? Eu via que só com aqueles clientes eu não ia conseguir multiplicar. Mas eu fiz uma pesquisa de mercado, voltando, eu fiz uma pesquisa de mercado e aí eu vi que esse nome era forte para esses clientes boutique. Só para a nossa audiência entender um pouquinho melhor, o que que a Transgala fazia antes? Transgala é uma empresa de transporte executivo, então a Tá. gente faz transfer. Hoje a gente atende o Brasil todo,
né? E quando eu cheguei, a gente começou a botar a parte internacional. Então, desde evento, o CEO de algumas empresas, presidente, então a gente pega no aeroporto, leva para o hotel, ou leva para, por exemplo, aqui em São Paulo tem o Expo Imigrante, tem o Expo Center Norte, Uhum. você vai fazendo esse transfer com van, ônibus, micro, hoje é minivan e sedã, que são os carros executivos. E sempre atendendo empresas, Sempre eventos. atendendo empresas e eventos, B2B. A gente tinha, na época, quando eu entrei, a gente tinha uma parte B2C, mas era muito pouca. Uhum. Hoje, praticamente, a gente nem tem. A gente foca muito mais mesmo em B2B. Até porque houve um avanço muito forte de Uber, 99, essas É, plataformas, e né? aí eles querem comparar preço e o serviço é completamente diferente, Uhum. né? Então não dá. O meu serviço é diferente de um táxi. Na época era diferente de um táxi. Então quando entrou um Uber em 99, o serviço ficou cada vez mais diferente. Então assim, não dá. Hoje você vai chamar um Uber, a pessoa demora, fica às vezes 1 hora esperando. Um carro executivo ele vai chegar pelo menos com 30 minutos antes de antecedência. O motorista uniformizado, de terno e gravata, ele vai abrir a porta para você, vai pegar sua mala, botar dentro do bagageiro do carro. Então, assim, tem todo um treinamento deles, né? E que um Uber não tem, né? E fora a Então, segurança também. então, quando fala de transporte, vocês nicharam o mercado, né? Nichamos, na E época, se meu pai, especializaram nisso, né? é. A gente trabalhava muito com indústria farmacêutica, né? Sempre trabalhou. No início, não, Vocês meu fazem pai, grandes eventos, né? só Até para vi. grandes eventos. Mas engraçado é que quando meu pai começou a empresa, ele trabalhava com artista. Então, assim, Angélica, só meu pai que dirigia para Angélica durante Já sei de anos. onde veio o voo de táxi, É então. isso. E hoje eu posso dizer, talvez a TG Mob está mais conhecida do que a Transgala, porque hoje a gente está muito na mídia também, né? A gente está saindo porque a gente colocou G4, então a gente está renovando a nossa frota para híbrido, então isso faz com que a gente apareça muito mais, que também no passado a gente não aparecia. Meu pai e meu irmão eram contra um pouco essa assim, de divulgar o que ele estava fazendo. E eu não acho que é super importante você divulgar, o mercado precisa saber independente do concorrente ou não, e o concorrente vai fazer de uma forma ou de outra, né? E a gente não tem que ficar focado no concorrente, a gente tem que ficar Exato, focado no mercado. exato. Então eu não me preocupo com isso. Então eu divulgo mesmo tudo que a Concorrente gente a está gente só fazendo. monitora, né? É, Cuidar de um processo para reerguer a empresa, a ponto de vocês também não tirarem o foco no ponto principal, que era o desenvolvimento da própria linha, a própria cadeia de vendas dos negócios, dos produtos BioAge, né? É verdade. Então, isso ajudou muito a É. lançar novos produtos, a inovar, a aumentar a sua capilaridade de vendas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse processo em paralelo dos lançamentos dos novos produtos. A gente sabe que lançar novos produtos às vezes é difícil, porque depende de princípios ativos, como que se busca isso. Também teve todo um trabalho talvez muito pesado de marketing. A gente sabe que esse segmento também demanda a participação de muitos eventos, que são coisas Muitos, caras muitos. também. Eu queria que você contasse para a Tá. gente um pouquinho. Bom, lançamento, como eu te falei, é prioridade. A inovação nesse segmento é decisiva, é vital. E a gente não podia abrir mão disso. E aonde você vai buscar essas novidades? Na fonte. A fonte, qual é? São as grandes feiras internacionais, né? Por mais que a gente não tivesse recursos sobrando, eu todo ano separava uma parte do orçamento e todo ano eu visitava 2 feiras internacionais que são as os ícones desse segmento de beleza, né, Uhum. de cosméticos, que é a InCosmetics. Ele se realiza em países diferentes, um ano em Paris, um ano na Holanda, Amsterdã, outro ano em Barcelona, eles ficam alternando. E a Cosmoprof Itália, que é a maior feira de cosméticos do mundo, tirando as chinesas, que são é outra coisa, outra história, mas são 2 feiras referências, né? Os grandes fabricantes do mundo, os grandes fornecedores globais participam dessas feiras. A empresa brasileira rompeu as fronteiras. É, realmente a gente começou, apareceu o próprio Dr. Jamel, veja, o fundador da empresa, ele tinha, e tem até hoje, desculpe, ele tem uma distribuidora de produtos médicos, né, para cirurgião plástico, principalmente, especificamente, no Panamá. Ele atende toda a América Central e ele tem uma distribuidora no Panamá. E é bem forte, ele importa produtos franceses, coreanos e
chineses e tal, e a partir dali ele distribui para essa área médica, né, de profissionais. E, e aí ele começou a ser o primeiro distribuidor da BioAge internacional. Imagina Olha só. só. Ele começou distribuindo no Panamá, na própria Costa Rica. Costa Rica é um mercado muito bom. E aí foi abrindo Honduras, esses mercados pequenos ao redor. Como ele já tinha contato com profissionais da área para vender os produtos que ele atendia, foi mais fácil ele chegar no consumidor profissional, para principalmente as linhas profissionais da BioAge. A partir daí, nós também percebemos que havia oportunidade para expor a nossa marca na Europa. Então, ao invés de só visitar a feira de Bolonha, nós fizemos uma parceria com o pessoal da Apex, né, via a ABPEC, a entidade aqui da classe, e nós montamos um stand BioAge na Cosmoprof, na Itália. E sempre apareciam interessados da Índia, da China, Tinha gente do mundo Hong Kong, todo, do mundo né? todo, mundo todo. Aquela feira visitada é mundialmente conhecida, né? E aí nós abrimos Portugal, abrimos Itália, abrimos Áustria, abrimos Holanda, depois apareceu o interessado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente começou a dar distribuição, aí no caso distribuição por estado. Começamos na Flórida, fomos para o Maine, fomos para Nova York, fomos para o Texas. Então a gente tinha, não representava, era menos de 10%, todos eles juntos dava menos de 10% da Sim. venda nacional. Mas era importante, né? Muito importante, que dava exposição para a marca, fortalecia a marca também, né? E dava confiança que o produto brasileiro, Exato. ele tem, sim, respeito pelo consumidor europeu, pelo consumidor americano, tem muito, no caso, oportunidades, né? Muitas oportunidades. A gente sempre encontrava nas feiras, principalmente na Itália, os colegas de outras marcas, principalmente cabelos, né? Vai muita gente de cabelo, produtora de linhas capilares aqui brasileiras, que tinham grandes volumes de negócio fora do Brasil. O Brasil é bastante respeitado no segmento de beleza, é bastante respeitado fora. Isso é muito bom, né? Muito bom, Isso é muito muito bom. bom. E uma coisa também bastante interessante, né? Que vocês enxergaram a questão da economia colaborativa. Afinal de contas, vocês identificaram uma grande quantidade de profissionais que atuam no segmento, porém ainda existia uma limitação de capilaridade de vendas em função de conseguir franqueados, né? E o Brasil é um país continental. Se a gente pensar em 50, 60 franqueados, para um tamanho como o Brasil, ainda apesar de ser muito, mas é pouco para atingir, né, essa capilaridade toda. E aí surgiu a ideia do Derma Expert. Isso mesmo. 60 realmente são poucos franqueados. Na verdade, como eu te falei, né, eles dos 60 você tinha metade deles com 2 e até 3 outras lojas, umas 100 pontos de unidades, venda, mais ou menos. Ponto de venda abertos, mais de 60, talvez umas 100 unidades. Mas ainda assim é pouco, o Brasil é muito grande. Então a gente começou a perceber que eles estavam desbravando os mercados, né? Um distribuidor de Porto Alegre, que é o maior, até hoje é o maior do Brasil, muito grande. O distribuidor de Porto Alegre, na verdade, atendia o Rio Grande do Sul inteiro, mas era um trabalho insano. O Rio Grande do Sul é imenso. Né? Tem cidades espalhadas 300, 400, 500 quilômetros de distância, boas cidades com potencial enorme e com um número crescente de profissionais, com escolas de estética, curso superior de estética. Então, era muito difícil para ele dar assistência, dar o atendimento, né, sem ter uma unidade de franquia em cada uma dessas localidades. Por outro lado, montar uma franquia no modelo nosso era muito caro, porque o modelo nosso pressupunha estoque no local, loja para atendimento profissional, parte profissional, loja separada para atendimento home care e um centro de treinamento, fora a parte administrativa, que podia ser pequena, aí já não é tão grande assim, mas era obrigatório ter um centro de treinamento para pelo menos 20 pessoas, porque isso é que girava o negócio, os workshops semanais, os treinamentos e tal, né, continuamente. Então, para você montar uma unidade franqueada numa cidade, digamos, vamos falar um pouquinho, Santa Maria, né, quase 400 quilômetros de distância de Porto Alegre,
que é uma cidade com enorme potencial, cidade com gente que consome estética, consome beleza, né? E é interessante, mas para montar uma estrutura dessa lá, pô, custo-benefício, investimento, não era uma coisa simples Uhum. de ser elaborada, de se fazer. E aí nós começamos com essa ideia, vamos capilarizar por meio de uma franquia na mão do celular. Vamos pegar pessoas que têm esse perfil empreendedor, que têm esse liderança dentro do mercado da estética, local, regional, e vamos transformá-la numa subfranqueada da franquia de Porto Alegre. E nós criamos um aplicativo para essa finalidade. Ela, com esse aplicativo, ela tinha contato permanente e direto com a franqueada todas as vendas do Rio Grande do Sul passavam pela franqueada, quer dizer, eu não concorria com ela, Sim, isso era fundamental, sem dúvida. né? Tudo passava por ela, mas era como se fosse realmente uma subsidiária pequena, né? Em cada pequena cidade. Ela foi abrindo uma Derma Expert em cada uma das cidades, dando o treinamento, e a gente começou a ter tudo diferenciado para ela. Treinamentos diferenciados, descontos, promoções. A Derma Expert passou a ser realmente uma segunda linha dentro dessa hierarquia, uma segunda linha, mas sempre passando pela franqueada que sempre tinha participação em qualquer tipo de negócio, qualquer volume de negócio. E também vamos organizar um grande seminário no Rio Grande do Sul. Pô, a gente fez seminário, chegamos a fazer, a gente chamava de roadshows, os roadshows. Uhum. Nós chegamos a fazer roadshows para 800 profissionais. Então, quando você fazia só em Porto Alegre, vinha 300, era um grupo grande, né? 300 e pouco. Mas nem tudo na sua trajetória também foram flores, né? Não, não foram. Não, não foram. Na verdade, Cláudio, eu sempre tive essa chama do empreendedorismo. Eu sempre tive a vontade de empreender, ter um negócio. Sempre, sempre, desde sempre. Comecei trabalhando como executivo, como estagiário, depois, enfim, executivo, na área de TI. Comecei trabalhando na área de TI, na Avon Cosméticos, trabalhei muitos anos lá e tal. Mas logo que eu deixei o mundo executivo, eu tinha algumas economias, eu tentei outros negócios, né? Tentei na área de suplementação nutricional, né? Montamos uma empresa que importava produtos. Na verdade, nós tínhamos os produtos já contratados para importar de Utah, nos Estados Unidos, e foi o momento que o business plan estava pronto, o capital necessário pronto, tudo preparado para o início do negócio. Foi quando a gente teve a primeira maxi desvalorização da nossa moeda, né? Dólar real, que estava na base de 1 por 1, meu Foi plano para foi 4. montado 1 por 1, de repente, em 2 anos passou para 4. E acabou com o plano de negócio, não tinha plano de negócio que resistisse a uma situação dessa, né? Mas eu já tinha investido muito tempo, muito dinheiro, né? O fato de você ficar sem trabalhar, você já está perdendo dinheiro, já está se bancando. E aí montar uma estrutura, já tinha montado escritório, já estava responsável técnico, contador, enfim, já tinha tudo para começar um negócio dentro de pouco tempo. E aí inviabilizou. Tudo que eu pus, perdi, voltei para o mercado de trabalho. E comecei a juntar dinheiro novamente, guardar dinheiro novamente. A segunda tentativa, cara, um negócio totalmente fora da minha... Porque apareceu uma oportunidade. Foi no ramo de semi-joias, né? Joias folheadas a ouro, prata e tal. E é um ramo interessante, mas é um ramo dificílimo. E eu não entendia, não era o meu passado, Aham. né? Eu adquiri um negócio achando que eu também iria adquirir o know-how junto com o negócio. Mas os antigos donos praticamente passaram o negócio e falaram, se vira, Se agora vira. toma que Cuida que o filho é teu, toma né? que o filho é seu, exatamente. E aí foi difícil, porque a gente penou muito, é um ramo que tem muita especificidade, e eu e um sócio que a gente tinha na época, tentamos de todas as formas entender, mas o tempo foi crucial, a gente não tinha fôlego para aguentar esse aprendizado, não deu para pagar o aprendizado, né? Também não deu certo. Não desisti, não desisti. Vamos de novo. E aí, guarda dinheiro, tentei pela terceira vez. Um outro negócio, era uma empresa bem conhecida no mercado, também não vou citar o nome, mas é uma empresa conhecida no mercado que queria entrar
no ramo, eles já estão no mercado com suplementos nutricionais. Eles queriam entrar no mercado com essa parte de vitaminas para atletas e tudo mais e tal. E mergulhei de cabeça na ideia, porque era uma empresa boa, e tinha todos os parâmetros para funcionar. Montamos um plano também, detalhamos o plano, fizemos toda a lição de casa para começar, mas essa pessoa que seria minha sócia, que era dona desse outro negócio, acabou sofrendo um revés na vida, não importa um detalhe aí, e acabou desistindo do negócio e me deixou sozinho. Eu não tive condições de continuar, mas não desisti. E na quarta tentativa veio a BioAge, a gente já estava mais maduro, aí o couro já fica mais calejado também, né? A gente aprendeu muito o que fazer, o que não fazer, e dar passos consistentes, pisar sempre num chão firme. E foi um aprendizado, né? A gente teve que passar por tudo isso para aprender. E felizmente esse último acabou dando muito certo, né? A gente acabou, como você falou no início, depois de 11 anos, quase 11 anos, nós começamos antes disso, né, nós começamos a perceber que dentro do nosso segmento de cosmética profissional, nós havíamos nos tornado líder de mercado. Eu não sabia, porque não tem uma entidade que compila os dados. Eu não sabia. Mas quem é que nos colocou nessa posição? Os fornecedores. Todos os fornecedores, nós começamos a Eles perceber. têm parâmetros, né? Eles fornecem para todo mundo, né? E eles começaram a nos dar um tratamento diferenciado, um tratamento VIP. Por exemplo, eu ia para essas feiras, a de Paris, por exemplo, eu não tinha noite para jantar com os convites que eu recebia dos fornecedores que têm escritório regional aqui no Brasil, mas são empresas multinacionais, né? Atuam lá. E, de repente, a gente tinha convite de todos eles. Vem jantar, almoçar, né? Cara, começamos a ser paparicados, né? E aí conversa com um, com o outro, com aquele que você tem mais intimidade, e eles falavam, vocês compram disparado mais que todos os seus concorrentes diretos aqui, né? E do outro também, e fala, pô, eu acho que nós estamos numa posição interessante. E aí, Claudio, foi quando começaram a aparecer os fundos que queriam comprar um negócio, comprar parte do negócio. Tivemos proposta de fazer fusão com outras empresas, tivemos várias propostas. Analisamos uma, outra, tal, mas nenhuma realmente nos convencia de que a coisa era boa, que seria um bom negócio para nós e para eles, porque também não adiantava simplesmente, apareceu uma oportunidade, vamos, Exato. tal, tchau, né? Não, a gente construiu com muito carinho aqui, né? Muito. A família era uma família mesmo, né? A gente queria ver uma continuidade daquilo que a gente construiu, e não alguém que fosse comprar para 2 anos daqui, 2 anos vou vender, enfim, vou dobrar o Ou valor, vou compra vender para para fechar, né? fechar, Para não para incomodar. não. E aí apareceu essa proposta da Hypera. A Hypera nos procurou. A Hypera, como eu te falei na época que nós conhecemos, era Hipermarcas, depois mudou para Hypera. Nós ainda continuávamos fabricando, terceirizando para eles. Então nós tínhamos um ótimo relacionamento, né? E conhecia os princípios, os valores da empresa, que era uma empresa espetacular, uma das melhores empresas do Brasil, com certeza, né? E, pô, quando eles nos apresentaram o plano, né? A ideia deles era, desde o princípio foi, nós queremos ser a primeira grande empresa brasileira a atuar no segmento da estética profissional. E de fato foram. De fato eles foram os primeiros, grandes, que entraram no mercado de estética profissional. E eles estão apostando muito nisso, porque eles viram o crescimento. Mais de 150 mil profissionais. E a tendência é cada ano você ter 3, 4, 5 mil novas no É mercado. muita gente. Esse negócio vai crescer muito ainda. Eles tiveram a visão de ver esse mercado, fizeram investimento na aquisição e continuaram fazendo investimentos, estão fazendo investimentos para se tornar disparado a grande líder no mercado da estética profissional. E vão. Um recado final? Nunca desista. Tenta. Se você acha que você pode empreender, que você sente essa vontade, esse desejo de atingir o sucesso e ser dono do seu próprio negócio, comandar uma equipe, é difícil, mas é muito prazeroso. Depois a recompensa final vale muito a pena, com certeza. No meu caso, valeu muito a pena. É isso. Muito obrigado, Roberto, pela Obrigado. sua participação, pela sua disponibilidade. Obrigado. Parabéns pelo sucesso. Um orgulho muito grande da sua trajetória, de ter levado o nome do nosso Brasil para os cenários internacionais nesse segmento.
A gente tem muito orgulho da BioAge ser uma empresa de sucesso brasileira e que continua nos representando até hoje. Obrigado. Obrigado. E aguardem os próximos episódios do Arte de Vencer. Deixe o seu like, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha com todas as pessoas que vocês acham que vão se interessar por essa história extremamente inspiradora. Até a próxima.